Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar a liturgia do dia. Liturgia do dia 27 de julho de 2026. 17ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto disse-me o Senhor: vai comprar um cinto de linho e põe-no em torno da cintura, mas não o deixes molhar na água. Comprei o cinto, conforme a ordem do Senhor, e coloquei-o à cintura. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e tens à cintura, levanta-te e vai ao Eufrates, esconde-o lá na fenda de uma pedra. Fui e o escondi perto do Eufrates, conforme mandara o Senhor. Ora, ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e retira de lá o cinto que te mandei esconder. Fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar, onde o tinha escondido, mas eis que o cinto tinha apodrecido tanto que não servia mais para nada. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: isto diz o Senhor: assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém, este povo perverso, que se recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração, e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles, será como este cinto que não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unissem a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, honra do meu nome, louvor e glória. Mas não ouviram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz, te esqueceste, do Deus que te gerou, não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que os gerou. E disse: esconderei deles meu rosto e verei, então, o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Esqueceram o Deus que os gerou. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocar esse por aqueles que nem povo são, através de gente louca hei de irritá-los. Esqueceram o Deus que os gerou. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje nos faz olhar para o nosso coração e nos pergunta: estamos verdadeiramente unidos ao Senhor ou estamos nos afastando dele aos poucos? Na primeira leitura, Deus pede ao profeta Jeremias que esconda um cinto de linho. Depois de um tempo, aquele cinto estava completamente estragado, sem utilidade. Então o Senhor explica que aquele cinto representa o seu povo. Deus havia escolhido Israel para viver bem unido a ele, como um cinto preso à cintura. Mas o povo preferiu seguir outros caminhos, esqueceu o Senhor e acabou perdendo sua força espiritual. O Salmo reforça essa tristeza ao dizer: esqueceram o Deus que os gerou. Quantas vezes isso também acontece conosco? Não porque deixamos de acreditar em Deus, mas porque o colocamos em segundo plano. As preocupações, a correria, o dinheiro, os problemas e até o celular podem ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Aos poucos, o coração vai esfriando, e sem perceber nos afastamos da fonte da vida. Mas o Evangelho traz uma mensagem de esperança. Jesus compara o reino de Deus a uma pequena semente de mostarda e a um pouco de fermento colocado na massa. Aos olhos humanos parecem coisas pequenas, quase sem importância, mas possuem uma força extraordinária de transformação. É assim que Deus age em nossa vida. Uma oração feita com fé, um trecho do Evangelho meditado pela manhã, um gesto de perdão, uma visita a alguém que sofre, uma participação na Santa Missa. Tudo isso pode parecer pequeno, mas, quando é vivido com amor, transforma o coração e faz crescer o reino de Deus dentro de nós. A palavra de hoje nos ensina que não devemos desprezar os pequenos começos. Deus não precisa de grandes espetáculos para realizar maravilhas.
Ele precisa apenas de um coração aberto, disposto a permanecer unido a Ele todos os dias. A mensagem principal de hoje é esta: quem permanece unido ao Senhor nunca perde o seu verdadeiro valor, e até os menores gestos de amor podem produzir frutos eternos. Peçamos a Deus a graça de nunca nos afastarmos da sua presença. Que o nosso coração permaneça firme, alimentado pela oração, pela palavra e pelos sacramentos. E que, como a pequena semente de mostarda, nossa fé cresça dia após dia, tornando-se abrigo, esperança e testemunho para todos aqueles que encontrarmos. Quando permanecemos unidos a Deus, até o menor gesto de amor se transforma em uma grande obra da graça, e nenhuma vida vivida com Cristo é pequena aos olhos do céu. Você dedicou alguns minutos a Deus, agora deixe Deus conduzir os seus próximos passos. Glória a vós, Senhor.